Fala rapaziada, professor Rodrigo aqui. E hoje, galera, eu vou estar mostrando para vocês como colocar diagramas e caixas de texto no nosso documento, beleza? Vamos começar com diagramas. Para isso, a gente vem aqui em inserir e aí a gente encontra aqui a opção Smart Art. Aí a gente clica e vai abrir essa janelinha aqui de opções. Aqui desse lado aqui esquerdo, a gente tem aqui listado todos os tipos de diagrama, né, que o Smart Art oferece para a gente. Então a gente vem aqui para visualizar todos os tipos de diagrama e aí a gente vê qual que se adequa melhor à nossa necessidade. Aqui do lado nós temos a descrição do diagrama selecionado. Então se você seleciona um diagrama aqui qualquer, você vai ter informações sobre ele, sobre para que ele serve aqui ao lado, beleza? Então a gente vai escolher aqui um diagrama mais simplesinho, né, para servir como nosso exemplo. Eu vou escolher esse aqui. Depois que ele está inserido no documento, aparecem duas guias ali exclusivas dele, né, que é a guia Design e a guia Formatar. Só que antes de eu falar sobre essas duas guias, a gente vai vir aqui em Layout de página para poder mexer na quebra de texto do diagrama. Porque diferente dos outros objetos, aqui no diagrama a quebra de texto dele fica no Layout de página. E aí a gente vem aqui e seleciona a opção quadrada, que aí eu posso mexer ele no documento de maneira que o texto se adeque a ele. Estão vendo? Então eu posso ficar mexendo com ele aqui pelo documento e se eu precisar colocar algum texto lá na terceira página, onde ele vai estar, eu não preciso me preocupar com ele deformando o texto, beleza? Ou ficar bugado. Aí depois a gente vem aqui mexendo aqui, né? A gente vem aqui em Design. Aqui em Design a gente pode escolher um tipo muito interessante de design para ele, né? Que a gente quiser, né? Vamos ver aqui quais os designs que tem. A gente vai deixar esse aqui mesmo por enquanto. E aqui desse lado aqui a gente pode mexer em alguns efeitos nele, né? A gente pode escolher uns efeitos interessantes para poder colocar no diagrama, para ele ficar mais visual, digamos assim. Eu vou escolher aqui algum que seja bem interessante para a gente poder mexer. Eu achei isso aqui bem legal. Agora aqui na parte de formatar, nós temos também, igual nos outros objetos, essas questões aqui de preenchimento de forma, contorno de forma e efeitos de forma. Eu vou escolher aqui um efeito de forma legal para a gente poder deixar o nosso diagrama mais artístico, né? Vou escolher aqui mais algum que seja bem mais discreto. Artístico, mas discreto também, para não fugir muito da proposta do documento. Esse aqui ficou interessante. E aí aqui no preenchimento a gente pode escolher um preenchimento de fundo para o nosso diagrama, né? Para ter uma cor de segundo plano ali atrás, no quadro do diagrama. Além do fundo, galera, dá para a gente pintar também esses quadradinhos do diagrama de forma independente. A gente pode pintar um deles apenas ou pode pintar todos. No caso aqui eu vou mostrar para vocês como é que a gente pinta todos. E é no mesmo lugar, preenchimento de forma.
Só que o preenchimento de forma vai pintar eles porque a gente selecionou eles. Então a gente pode selecionar o fundo do diagrama e pode selecionar também os objetos internos do diagrama para poder pintar com a mesma opção de preenchimento de forma. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o texto, né? Então a gente pode também alterar a cor do texto também para deixar interessante aqui, ó, a composição, né, do diagrama, deixar bem personalizado. E aí, galera, reparem também uma coisa interessante que eu quero mostrar para vocês. Esses objetos internos do diagrama, eles são soltos. Vocês estão percebendo? Eles ficam soltos e você consegue mexer neles, alterar o formato do diagrama. Então isso é uma coisa bem legal de se fazer, né? Caso vocês queiram personalizar também a disposição dos objetos do diagrama. E a gente também vai colocar aqui algum texto dentro, né? Para ficar legalzinho aqui o nosso diagrama no documento. Eu vou colocar uma palavra qualquer e vou só numerar para diferenciar. Bom, rapaziada, eu tive que pausar aqui a gravação, mas voltando aqui, agora a gente vai inserir caixa de texto. E para isso, a gente vai vir aqui em inserir e escolher aqui uma opção de caixa de texto. Aí vão ter essas opções aqui, né? A gente pode escolher entre elas aqui, algumas dessas opções aqui serve para fazer um livro, coisas desse tipo, revistas, enfim. Só que a gente vai usar a caixa de texto normal mesmo, para o nosso exemplo aqui de documento. Nós vamos dimensionar ela aqui embaixo do nosso gráfico, né? E agora a gente vai colocar aqui uma frasezinha aqui de exemplo para eu poder mostrar as formatações para vocês. E aí, galera, a gente vai formatar o tipo de fonte e também o corpo, né, da caixa de texto, né, de maneira geral, mantendo a caixa de texto selecionada. Nós vamos colocar a mesma formatação da fonte que está no texto todo. Mas se eu quiser colocar um texto, uma formatação no texto diferenciada, com algum efeito de arte, alguma coisa assim, eu também posso. É só eu vir aqui nessas opções aqui, onde está esse azinho aqui, e aí eu posso fazer alguma brincadeira no texto da caixa de texto, caso eu queira fazer uma capa de trabalho, alguma coisa assim. Eu só quis mostrar para vocês mesmo, mas a gente vai ficar com a formatação normal mesmo. O restante das formatações a gente vai mexer na guia formatar da caixa de texto, que é a guia que aparece aqui junto com a caixa de texto. É importante, galera, que a caixa de texto esteja selecionada, não o texto dentro da caixa de texto, beleza? Aí a gente vai colocar a quebra de texto como
quadrada, né? Porque a caixa de texto também é um objeto e ela vai interagir com os outros textos do nosso documento, os outros objetos em geral do nosso documento. Se a gente quiser colocar preenchimento de forma na caixa de texto, a gente também pode. Eu não gosto muito de usar essa opção porque eu uso a caixa de texto para outras finalidades, mas se você conseguir ver uma utilidade nessa função, você pode usar tranquilo no seu documento. Eu vou deixar por padrão aqui sem preenchimento, que é o que eu mais utilizo nos meus documentos quando eu aplico a caixa de texto. Percebam que ela não tem mais o fundo branco em si, mas o fundo dela é transparente e você consegue ver objetos através dela e tudo mais. O contorno de forma é a mesma coisa. A gente pode selecionar a cor, selecionar o tipo do contorno, como é que vai ser o tipo de traçado do contorno. A gente pode fazer bastante coisa com o contorno da caixa de texto. Mas assim como o preenchimento da caixa de texto, essa opção também eu não costumo utilizar muito nos meus documentos. Mas vocês podem encontrar alguma utilidade e caso vocês encontrem, vocês vão conseguir usar tranquilo. Por exemplo, eu vou selecionar aqui um formato de contorno de caixa de texto aqui diferente para vocês verem que tem bastante opções interessantes para vocês poderem testar. Eu vou testar uma aqui para vocês verem. E assim como eu fiz com preenchimento, eu também vou selecionar a opção de tirar o contorno, que aí a caixa de texto fica sem fundo e sem contorno. Isso a gente pode usar para fazer coisas bastante interessantes, como as que eu vou mostrar para vocês agora, que é essa opção aqui para girar. Vocês podem girar a caixa de texto para qualquer direção, tá vendo? E vocês podem posicionar a caixa de texto invertida e girada, né, em qualquer posição do documento. Vocês podem fazer alguma coisa bem interessante no documento de vocês, dependendo da finalidade do documento, usando essas opções. Então é isso aí, galera. Essa é a nossa aula de hoje, né? É claro que essa página em branco que eu botei aqui para mostrar esses dois objetos na aula de hoje não vai ficar assim, né? Na próxima aula a gente vai fazer alguma coisa legal aqui nessa página, né? Para complementar o nosso documento. E vocês vão ver mais coisas interessantes para fazer naquela página específica. Beleza? Por hoje é isso, galera. Até mais. Valeu, rapaziada.